Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. A partir de agora, as rádios 87 FM Parnamirim, Rádio Jornal Regional Web e a Tabuleiro FM formam a cadeia de rádios para transmitir o programa político radiofônico De Olho na Cidade. Direção-geral e apresentação do jornalista Valdemir Tapioca, com as participações de Daniel Pereira, André Másio e William Carlos. No ar, De Olho na Cidade. De positividade que o senhor tem feito, a gente, todo parnamirim sabe, todos os parnamirinenses sabem que sua presença no Parlamento Municipal qualifica a Câmara Municipal de Parnamirim pelo que você tem de positividade de trabalhar pela população. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Tapioca, bom dia, André, a nossa equipe aqui da 87.7. Para mim é uma satisfação muito grande, né, estar aqui hoje pela primeira vez, estando aqui sendo entrevistado na nova casa de Tapioca, né? A casa do povo, né? Novo prefixo. Mudamos de prefixo, mas não de opinião, né, doutor? Me sinto muito à vontade de estar aqui conversando com vocês, principalmente para falar um pouco do nosso mandato, da nossa atuação política no município de Parnamirim. E não sou o dono do mandato, né? Dono do mandato é o povo de Parnamirim, a gente está lá só representando, claro. Né? Assim, mas Tapioca, estou pronto para responder. O que você perguntar, estamos aqui afiadinho para responder. Conversando com os ouvintes, com o morador da cidade de Parnamirim. Doutor César Maia, a gente sabe que logo no início, quando o senhor assumiu, o senhor vinha carregado de projetos importantes para a cidade. Nesse período que o senhor assumiu, o que o senhor podia mostrar para o senhor declarar para a população de Parnamirim? Claro que tem os meios de comunicação da Câmara, mas também tem os programas de político para o vereador, o parlamentar se expressar para a população, principalmente nesse raio aqui que nós estamos, aonde chega o som da 87, da Tabuleiro e da Rádio Jornal Regional. Faça uma avaliação que o senhor fazia, bem rapidinho, porque nós temos conteúdo, muita coisa para a gente conversar. Muita coisa para a gente conversar. Verdade, Tapioca. A gente, na verdade, eu costumo brincar lá na Câmara Municipal que eu só perco em número de posses para o ex-vereador Valério Santiago. O Valério teve aí, se não me engano, 10 mandatos, né? Nessa legislatura eu tive 6 posses. Então eu só estou perdendo para Valério. Você está em segundo lugar, né? Em número de posses na Câmara Municipal, enquanto, né? Eu só estou perdendo para Valério, né? Mas a gente tem realmente, como você relatou, nós temos um trabalho bastante positivo na Câmara Municipal, sendo um dos vereadores mais atuantes e produtivos deste município. Fomos premiados aí no ano de 2022 como um dos vereadores mais atuantes, aquela época de oposição, né, e produtivo também. Isso representa um número bem significativo de mais de 50 projetos de leis apresentados, né, durante esses na verdade eu não tive 2 anos ainda de legislatura, viu, André? Mas esse pouco período que eu estive na Câmara Municipal, pouco mais de 1 ano, nós já somos um dos vereadores, como disse, mais produtivos. Apresentamos aí mais de 200 indicações, mais de 50 projetos de leis. Nós temos mais de 12 leis sancionadas no município de Parnamirim. Tem um histórico, né, doutor? Leis de diversos campos, né, de diversas abrangências diferentes. Como, por exemplo, na época que eu assumi o mandato, em 2020, nós estávamos ainda na vigência da pandemia do Covid-19 e nós somos os autores do Centro Pós-Covid, é uma lei de autoria do nosso mandato, da lei da xepa da vacina do Covid, né, que possibilitou a gente antecipar a vacinação na questão da faixa etária das pessoas, né, antecipar a idade. Naquele tempo a gente só tinha para idosos, depois conseguimos antecipar aqui no município de Parnamirim para 20 anos, 18 anos. Doutor Isso foi César, muito positivo. Antes de continuar aí os seus detalhes, já no seu mandato assumindo, a gente também tem curiosidade, não mas toda a população, ou quem está nos assistindo, César Maia veio de onde para entrar na política? Porque existia uma história, antes de assumir a sua cadeira como vereador, existia uma história. E tem um projeto que você tinha, fala um pouco para a gente sobre isso aí.
Na verdade, eu não nasci em Parnamirim, né? Como a maioria dos parnamirinenses são adotados. Eu fui adotado por Parnamirim. Parnamirim tem uns braços, né? Cheguei em Parnamirim, acho que em 2001, se eu não me engano, a época era Agnello, prefeito de Parnamirim. E permaneci aqui, mas já tinha vinculação com minha família, parte da minha família já estava aqui em Parnamirim. E aí vim para Parnamirim, sempre estive envolvido com os movimentos políticos estudantis. Sim. Então eu estudei lá na Escola Estadual Presidente Roosevelt. Sim. E lá eu já, naquele tempo, acho que 2006, eu disputei a minha primeira eleição. E foi o Grêmio. Como é o nome do Grêmio? O Grêmio, eu não sei como é, não lembro, não recordo mais o nome do Grêmio estudantil de lá. Mas você ganhou. Perdi a eleição, mas perdi a eleição com 40 e poucos votos, se eu não me recordo. Perdi para Anderson Quirino. Hoje antes era secretário, ultimamente era secretário lá em Macaíba, secretário de administração, ainda é, né? E perdi a eleição para Anderson, antes era o candidato da diretora da escola, que era a Wanda. Era da vez então, né? E eu fui a oposição, eu já tinha tendência a ser oposição. Fui oposição naquele tempo. E aí, em 2006, a Irene, que é primo, e foi candidato a deputado federal. A gente Um abraço para a Irene, na Belião, aqui do segundo ofício de Norte de Parnamirim. E trabalhamos para a Irene na campanha, já eu muito novo, não tinha. Foi a minha primeira eleição, foi em 2006. Foi a primeira vez que eu votei em Irene, votei em Vilma para o governo do estado naquele tempo. E gostou do moído, né? E hoje... E aí permaneci. Em 2008, a Irene, numa conjuntura, a Irene já estava no PCdoB e a Irene montou uma nominata e minha mãe sempre teve essa vocação política e disputou a eleição em 2008. Tirou um pouco mais de, acho que 372 votos em 2008, nós tínhamos acabado de chegar, mas ela sempre teve um trabalho na APAI, né, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Parnamirim, né, com as crianças com deficiência. E aí, em 2012, minha mãe não logrou esse, em 2012, meu irmão, Carlos Augusto, foi candidato a vereador em Parnamirim contra todos, inclusive a própria família, ninguém queria, porque a gente já tinha tido uma experiência negativa em 2008 e a gente não achava que era um caminho muito bom, apesar de sempre gostar muito de política. Eu lembro, Tapioca, que na minha infância, todo mundo assistia desenho animado, eu gostava de assistir o discurso da TV Câmara e TV Sinal. Isso era a minha programação. Chegava da escola, era isso. O seu desenho animado era esse? Naquela época eu sabia todos os senadores, 81 senadores eu sabia. Pedro Simão, do Rio Grande do Sul, eu sabia, Mão Santa do Piauí, eu adorava. Né? Da Calheira, aquela todo mundo, né? Já tinha Garibaldi, Zé Agripino, enfim, era um outro cenário. Eu era a voz do Brasil, pela rainha de pia. Só não deixando aqui, viu, César? Tá aqui na nossa live o vereador Irani Guedes, Binho de Ambrosio, Sim, vereador um abraço, Binho. Gustavo Negócio, e todos mandam um abraço para vocês. Né? Viraram amigos. Viraram amigos, eles disseram aqui já. Esses aí não tem... Estou mandando um abraço para todos eles, eu ia falar já o nome dele, mas... Irani, Gustavo, Binho, a sessão Alô ainda na Câmara, na verdade... Você foi bem recepcionado, né? Eu não esperava essa recepção. Eu não esperava, né? A eleição, para concluir, André, em 2012 meu irmão foi candidato, ganhou a eleição, né? Pelo PTdoB na época. Sim. Em 2014 foi candidato a deputado, ganhou a eleição para deputado estadual, numa conjuntura aí muito boa em Parnamirim, um grupo político que se montou na época. Quase que ganha, prefeito. Em 2016 foi candidato a prefeito de Parnamirim, né? Contra Taveira, né? Naquela conjuntura que teve com o problema de Naú. Sim. E vinha liderando todas as pesquisas, mas não soube compor, né? Não soube unir o grupo, né? Administrar. Habilidade, e aí, mas quase ganha a eleição. Se talvez tivesse conversado melhor com os demais grupos, as demais forças políticas de Parnamirim, tivesse... E são experiências, né? Que foram passando... Permaneceu no mandato e eu, nessa época, eu já era fisioterapeuta, mas não... E já fazia medicina. E sempre estava ali. Em 2016 surgiu a possibilidade de me lançar candidato a vereador, mas numa conversa entre a família a gente preferiu não. Seria até mais fácil a minha campanha, já que Carlos era candidato na majoritária. Sim, sim. Né? E aí eu era filiado ao PTdoB na época, que acabou elegendo, na nominata que existia, acabou elegendo Fativan. Né? Certo. Na época, o primeiro mandato de Fativan tirou 1.042 votos, se não me engano, 1.045 votos. E aí permaneci calado. Em 2018 veio a
reeleição de Carlos, que acabou perdendo a eleição para deputado. Em 2020 eu estava já como médico concursado em Parnamirim e ficava angustiado com algumas situações que aconteciam dentro da unidade. E aí eu cheguei em casa um dia e disse: eu vou ser candidato a vereador. Vou resolver agora, vou dar mais um Eu passo para começar a resolver. Yuri, acontece a história do Dr. Yuri, que quando eu disse lá em casa, meu pai disse: só tem 2 doidos em Parnamirim. É você e Dr. Yuri, que tem uma vida tranquila, né? Que na sua profissão estudaram tanto e vão se meter em política. Aí eu disse a Yuri, ele achou bom. Mas antes, doutor César, o senhor também trabalhou no município, Trabalhei no município. Aqui em Parnamirim eu comecei em 2007 como estagiário na SEMAS. Depois fui motorista da SEMAS. Depois fui cadastrador do Bolsa Família, lá no Cadastro Único. Depois fui vendedor de sofá lá em Edivaldo. Vendeu rede também? Não, rede eu não cheguei a vender não, mas se eu botasse eu vendia. Vender também, né? Trabalhei com o Edivaldo, que hoje é adjunto do esporte, né? Da Secretaria de Esporte, lá da CEL, da sua secretaria. Da secretaria. E em 2020 me lancei candidato. O partido foi montado na época por Diogo, com o José, que era o presidente do partido. Me convidaram, fui para a base do prefeito, eu era oposição, meu irmão oposição, rachei com a família todo mundo e fui contra todos e contra tudo, fui para a base do prefeito. Na época, Taveira teve um gesto também, já tinha convidado minha mãe para fazer parte da administração, enfim, pela questão da proximidade, da amizade que eu tenho com a família de Taveira, com a família de Leda principalmente. Desde que eu cheguei em Parnamirim, a gente teve uma proximidade muito grande lá com a mãe de Alda Leda, então eu não queria dividir meu grupo de amigos, como em 2016 ficou um grupo dividido, né? Então a gente eu acabei me afastando de algumas amizades, que isso é um grande erro, porque política fácil, você não pode fazer isso. E acabei me afastando. Então, em 2020, me posicionei na base do prefeito Taveira e fui candidato com ele. Fui o 10º mais votado da eleição, eu tirei 1.570 votos. E o partido, pela questão de Vandilma, que o partido faria 2, mas os votos de Vandilma não foram computados. E faltaram 17 votos para o PSD fazer 2. Que seria a sua pessoa? Seria eu. Certo. E, no caso, na Câmara mudaria a cadeira de Gabriel César. Certo. Né? Se porventura fosse hoje, depois dessa modificação que houve na Câmara, seria eu e Ana Michele. Né? Ana Michele hoje ocupa a primeira suplência do PSD. Né? Mas assim, sempre gostei, respondendo a sua pergunta, sempre gostei de política. Mas eu entrei mesmo na política, criei coragem para entrar na política, porque eu escutava, como médico, o clamor do povo, né? As queixas, né? A gente sabe as dificuldades. E eu conheci o orçamento de Parnamirim em 2016, quando a gente começou a construir o projeto de governo de Carlos Augusto. E a gente, na época, Giovanni apoiava a gente. Giovanni sempre foi muito bom nessa parte. E Giovanni e Lucinha também estavam na época, Valquíria estava com a gente, o próprio Gildásio, que era vereador e foi ser candidato a vice na chapa com Carlos. E a gente, montando esse projeto de governo, eu comecei a entender a parte financeira do município de Parnamirim. E um dado curioso, Tapioca, que na reta final da governadora Vilma, eu tive uma proximidade muito grande com ela. Fiquei muito próximo da ex-governadora Vilma. E ela veio para o PT do B e eu ocupei a vice-presidência estadual com ela sendo presidente. Eu era E a gente ficou muito próximo. E Vilma sempre eu dizia a Agnello que o orçamento de Parnamirim era melhor do que o de Natal. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. Mas como assim, né? Assim, a capital do estado, aí uma vez eu perguntei, ela disse: César, quando a gente fecha as contas, toda a vida Parnamirim fica com saldo melhor do que a capital do estado. Então é melhor do que a capital do estado. E isso eu comecei ficou na minha cabeça. Né? Em 2016 eu vi os números. Parnamirim é uma cidade rica, uma cidade muito próspera, né? Com diversos potenciais. Nós temos aí potencial turístico, né? Com as praias, potencial histórico, com a história da E agora no estado é a cidade com mais empreendedores, né? Isso, né? E a parte histórica com a Segunda Guerra Mundial, isso a gente precisa explorar muito mais. Né?
né? A nossa orla a gente não explora. Verdade. O que é vendido lá fora, por exemplo, André e Tapioca, é que o cajueiro é de Natal, e o cajueiro não é de E Natal, não o cajueiro é de entra um Parnamirim. real. Parnamirim. A barreira do inferno é de Parnamirim, tudo de Parnamirim. Não entra um real né? pra A gente Porto do precisa, município, né? Claro. a gente precisa, isso foi um grande erro que aconteceu também, essa questão do cajueiro, que a gente precisa amadurecer e conversar também com o governo do estado. E Né? tomar de volta, né, também, né? O que nos Conversar com o pertence, governo do né, na estado, verdade. né? E nós temos todos os ônus, mas os bônus não tem, né? É assim? Mas a gente precisa ir, aí comecei a estudar, André, para terminar de contextualizar, comecei a estudar o orçamento, 2020 me candidatei. E aí eu me considerei um grande vencedor, porque eu nunca, apesar de ter disputado o Grêmio Estudantil, nunca tinha disputado uma eleição Para o legislativo, né? para assumir um cargo público, nunca tinha né? disputado isso, né? Então, dediquei sempre minha vida aos estudos. Quando eu vim morar em Parnamirim, eu costumo dizer isso. O estudo, a educação, ela muda o contexto da vida de não só a minha, mas a da família. Da família, né? Então, graças a Deus, lá em casa, a gente veio quando a gente se mudou para Parnamirim, a gente veio para um bairro que é ali, Santos Reis, a Rua do Cemitério, a Senador Georgino Avelino. E ali era onde se concentrava, sabe, o histórico daquela região, o maior número de casas, o índice de prostituição, de drogas naquela região era enorme. Tudo que era Foi brega. que as pessoas diziam assim, mas vocês vão para ali, para aquele bairro ali era muito perigoso. Desvalorizado, né? Mas- Muito perigoso, não era Tapioca. Ali onde você mora era, mas para onde eu ali Exatamente, ali, porque tinha, cada esquina tinha uma luz vermelha. Isso, Né? então, Você já sabia que não era a torre. os caminhoneiros não iam para o Chian, iam Ia para pra aquele lá, setor. fazia Então amor lá a nas gente esquinas. tinha Uma cachaça, fazer índice de todas as criminalidade ali, por exemplo. Eu presenciei um assassinato na calçada da minha casa. Caramba. Pela manhã, no domingo de manhã, eu lembro O demais. cacete comia no meio da rua quando eu ficava Operação da né? polícia, batida, então tinha muito. Então, hoje eu passo lá na minha rua contando, né, o pessoal diz, mas a gente sempre achou você diferente, porque eu passava e eu procurava não olhar nada. Era da família dentro família de Leixo, casa. aquilo escuta, aquilo vejo, aquilo deixo. Pronto. Eu ia para a escola e voltava dentro de casa estudando, porque eu sempre quis ser médico. Então eu disse, eu tinha que meus pais, graças a Deus, apesar de não ter muito dinheiro, mas lá em casa tinha a educação sempre foi em primeiro lugar. No entanto, hoje um é advogado, Carlos está terminando medicina também, o outro é tabelião. Qual a especialidade dele? Carlos é advogado, né? Sim, na especialidade da medicina. Não, é clínico Está geral. concluindo aí, está no processo de conclusão, né? E eu tenho 2 graduações, né? Graças a Deus a gente deu certo, né? E novo, Apesar né? de todo o Sua idade, contexto e tudo, a gente deu certo. Então, Uma vida longa. é isso que eu costumo sempre dizer para as pessoas, que a educação ela transforma, né? Pra você ter ideia, minha mãe não tinha faculdade. Minha mãe era professora de magistério, professora de educação física há mais de 30 anos, mas não tinha a graduação. E ela tinha um sonho de ser assistente social. Eu cresci com minha mãe dizendo, quero ser assistente social, vou ser assistente social. Só que quando você tem filho, a sua prioridade não é mais você. É a família, então, né? Lá em casa sempre ela diz assim, quando todo mundo estiver formado, eu vou fazer a faculdade. Quando eu terminei medicina, ela começou o curso de assistente social. Hoje é assistente social. Maravilha. Então História. muda o contexto de todos, né? Papai foi porque adoeceu, mas também estava fazendo direito, Mas, rapaz, que coisa. né? Lá não dava para jogar pedra em ninguém nessa casa, viu? Não tinha como não. Só um detalhe, você como vereador, que está aqui na nossa live, tem um dos nossos seguidores aqui, Costa Ivanilson. Ele convida você a visitar o condomínio Irmã Dulce 3, para ver a demanda que aquele condomínio está precisando. Então, se você puder depois aí entrar em contato, fazer uma visita, ele está fazendo o pedido aqui na live. Nós temos um projeto chamado Saúde e Ação. Sim. Esse projeto é onde a gente leva atendimento médico gratuito para as comunidades. Né? Cheguei a fazer no Irmã Dulce, já no ano passado a gente fez umas 2 ações no Irmã Dulce, paramos porque no ano passado fui candidato a deputado estadual. Então a legislação ela não permitia. Não permitia. Mas estamos retornando agora, a partir de abril, o projeto novamente, levando, a gente faz nos condomínios, a gente faz nos bairros. No Casep, A primeira também, do né, Casep, nessa a primeira edição com o trailer, o trailer você chegou a ver, que é um trailer que a gente montou 3 consultórios, é um trailer móvel, engato no meu carro e levo. Volta dia 5 de abril, a primeira edição de 2023 vai ser lá na praça. Ali vai ter uma ação ali com os moradores de rua, Aonde vai ser? lá no centro, Sim, na centro praça Parnamirim. da Matriz mesmo. Sim.
Certo. Então nós vamos fazer Dia ali, 5 de abril. 5 de abril, primeira edição. o Mas treino mandar um do- abraço para ele e todo o pessoal do Irmã Dulce Tem e a dizer esposa que dele vamos também, que tá retornar assistindo. os atendimentos no Irmã Dulce, lá no todos os condomínios, principalmente esses do Minha Casa Minha Vida, que a gente sabe a dificuldade de acesso dessas pessoas aos serviços, Sim. dessas pessoas aos serviços médicos. Mas também aproveitar, André, aqui na live também tem muita gente bacana aqui mandando abraço. Pode mandar um alôzinho aí pro Você seu é, seu A pessoal. dona Elber está mandando, acho que ela teve aqui agora há pouco. Meu vereador, Kaline, doutor Jonas Trajano, grande médico Sim. também, viu? Tá aqui, tem uma turma boa. O pessoal de Nízia Floresta, Joelma, aqui da Câmara Municipal, muita gente. Já é uma cantora, não? Não, Joelma. Deixa eu só Joelma de concluir um Valéria. detalhezinho aqui, viu? Só, vereador Irani Guedes mandou aqui dentro da live. Venha me apoiar para prefeito, meu amigo César Maia. Isso aí. é A gente pré-candidato. chega já no A gente vai chegar político, na né? parte política aí, amigo. Aproveitando a Vamos falar. sessão de alô, quero mandar um abraço para Luciano da Vovó, Ademir em Monte Castelo, Epitácio, grande Epitácio da Bondô, está nos ouvindo também, Fia na rua Juvenal Martins de Boa Esperança, Luquinha e Raminho em Emaús, Mário Sérgio Monte, taxista ali na Cobinal, Paulinho e Kleber Anacleto, na Praça Central, também com seu veículo, mas também nos dando o prestígio de ouvir esta manhã o doutor e vereador César Maia. André. Tapioca, deixa eu aproveitar aqui que hoje Parnamirim acordou com uma notícia muito triste. Sim. Sobre um episódio aí de uma criança que estava dentro de um carro, foi esquecida. É isso, eu acompanhei foi nas esquecida, redes acabou sociais. vindo a óbito, né? Quando foram encontrar a criança, já estava a óbito. Mas eu queria chamar a atenção para isso, mandar aqui a mensagem para os familiares que devem Claro, estar nós sofrendo estamos, com todos isso, aqui né? lamentamos Isso. profundamente. Mas para dizer também que nós temos um projeto de lei que já protocolamos na Câmara Municipal, que ela diz respeito justamente a isso, né? A ter o cuidado com as nossas crianças e também com os nossos animais, que acontece muito, é muito noticiado de animais ser esquecidos no carro e quando o dono retorna, o animal já veio a óbito, Agora a criança filho já veio a esquecido, óbito, né? né? É uma Esqueceu criança o de filho. 4 anos, aconteceu em Parnamirim hoje, Onde mas foi? é um projeto de lei, tá aqui eu trouxe, é o 198 de 2022, do ano passado. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que possuem estacionamentos e sinalizar com placas orientando os motoristas a não esquecer crianças ou pets dentro dos automóveis. Logo que você estaciona, quando você sai tem a placa. Já tem a placa. Já tem a Então placa. a pessoa vai olhar a placa e se tiver alguém dentro do carro, vai lembrar. Verdade, verdade. Acontece, eu vim contando a Elton que quando eu morava em Pau dos Ferros, uma vez a gente vinha de ônibus e minha tia esqueceu dentro do ônibus, Você? meu primo. Sim. Esqueceu, todo mundo desceu naquela muvuca, esqueceu o meu primo dentro Esse do ônibus. projeto do senhor, Já foi encontrar ele lá em Patu. o senhor criou esse projeto que Já é estabelecido. lei em outros estados, né? Certo. A gente, a gente traz, aprimora, né? E dentro Sim. da nossa realidade, dentro do nosso contexto. Faz a adaptação e coloca E para coloca. cima. Lá pra está se escrito, não seja irresponsável. Veja se deixou alguma coisa. Está em tramitação, Tá em- acredito que está na CCJ, Mas o lá senhor da também Câmara Municipal. apresentou quais foram esses projetos importantes que foram aprovados também através do seu mandato. Ótimo, muito bom. Nós temos, como eu disse, diversas áreas, né? Apesar de eu ter Sim, é polivalente, sabe? ligado muito à área da saúde, mas nós temos aí desde projetos que já são leis de proteção às mulheres à causa animal. Então nós temos, passando aí pela área da saúde, da assistência social, da educação, como por exemplo a lei do laço branco, eu costumo sempre dizer, uma lei, é um movimento mundial, né, que nós temos já em Parnamirim, é uma lei sancionada, comemorada no dia 6 de dezembro. Essa lei ela diz respeito aos homens pelo fim da violência contra a mulher. Né? Então, Quanto às de mulheres e campanhas. as minorias também, podia acrescentar, né? É porque se né? trata, essa lei do laço branco, ela trata de um movimento que Em geral. iniciou lá em Montreal, Sim. depois de um caso de feminicídio, e a gente acontece Porque frequentemente, recentemente a presidente da Câmara Municipal Foi do- de Juazeiro do Norte, Era essa isso. semana Foi saiu o vítima, laudo né? da perícia e realmente foi feminicídio seguido de suicídio. De Porque aqui em suicídio. Parnamirim acontecia muito, era assassinato de travesti, né? Sempre aparecia um morto dentro do bairro. Aconteceu, e não teve aqui uma voz da Câmara que De fizesse. maior repercussão foi o que encontraram dentro do freezer, né? Não, mas ali foi depois, Chiquito, teve Dudu da Coserne, teve um bocado deles aí, Basílio também, que não
teve ainda assim uma lei de relevância que punisse também quem praticasse esse tipo de delito. O tempo está bem corrido, mas deixa eu aproveitar que o nosso amigo de Nova Parnamirim estava aqui e vai ser aniversário do bairro, mês que vem, no dia 23. Atenção, Marcílio e moradores de Nova Parnamirim. Nós temos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, né, com a secretária Luciana, essa semana estive reunido com ela, nós conseguimos viabilizar uma emenda no valor de R$250 mil. Antes que o senhor conclua isso aí, doutor César Maia, existia nos bastidores da política de Parnamirim, você sabe que o povo, a rua sabe de tudo. Talvez eu e o senhor seja igual a corno traído, seja o último a saber, né, os últimos a saber. Mas que o senhor estava prestes a assumir a Secretaria de Saúde, eu não sei se é boato, que seja, que se for de positividade a gente acredita e torce que o senhor bota para funcionar essa Secretaria de Saúde de Parnamirim. Porque disposição e qualificação profissional, aqui tem nome e sobrenome, César Maia. Eu fico muito feliz de ter meu nome cogitado, né, para assumir um cargo tão importante, né, uma secretaria... E é sua área de conhecimento. Né? Uma secretaria que tem um orçamento de mais de R$300 milhões, então é uma prefeitura. Verdade. Né? Eu fico muito feliz de saber que eu estou sendo cogitado em outras rodas, em outras salas, de que eu poderia assumir a secretaria. Não vou assumir a secretaria. Por enquanto, né? Pelo menos agora. Eu tenho uma relação muito boa com Luciana. Essa semana, como eu disse, estive com ela. A esteteia, né? E eu confesso que eu sou muito crítico em determinadas coisas. E quando eu assumi o mandato de vereador em Parnamirim, eu fui muito crítico com relação à saúde. A época era a secretária, era Terezinha Rei, minha conterrânea de Pau dos Ferros, amiga da minha mãe, mas eu como profissional, eu vi as coisas acontecendo ou não acontecendo e eu precisava falar como representante. Tem que ser, tem que usar. Até porque eu estou dentro da atenção básica, né? Eu sou concursado em Parnamirim, eu sou médico efetivo. Então, não é um comandante qualquer que está ali. Eu estou ali e eu vejo todas as fragilidades, certo? Então, o que é que eu tenho de coisas boas com Luciana? Luciana, ela escuta muito, já Terezinha não. Terezinha, a gente chegava com uma sugestão, ela não absorvia. Eu não estou falando do vereador César, estou falando de uma forma geral. Todos falavam sobre isso. Por isso. exemplo, quando eu chego para Taveira, às vezes, para falar alguma coisa relacionada à saúde, Taveira sabe que eu estudo. Se eu for falar com Taveira sobre segurança, eu sei que Taveira tem conhecimento suficiente. Né? Mas se eu for falar de saúde, ele sabe que eu tenho conhecimento suficiente. Então, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, eu sou médico, eu tenho 2 especializações, que é saúde da família e saúde coletiva. Estou terminando agora a ultrassonografia. Então, assim, ele sabe mais ou menos... Estou aqui sem fazer nada, vou estudar de novo. Que eu sei onde eu estou pisando. Então, o que é que eu tenho de bom para anunciar para Nova Parnamirim relacionado à saúde? Luciana enxergou em Nova Parnamirim que, na verdade... Nova Parnamirim tem uma carência muito grande. A Cília acabou de sair daqui e disse, é uma cidade. Então nós precisamos de todos os instrumentos públicos que nós temos aqui no centro, né, do outro lado. Lá em Nova Parnamirim. Então o que é que aconteceu? É uma indicação minha, do nosso mandato, uma UPA em Nova Parnamirim, lá no Suzete Cavalcante. Nós sabemos financeiramente, eu não posso ser responsável, que uma UPA custa, essa UPA de Nova Esperança custa quase R$3 milhões para Parnamirim. Mês? Mês. R$3 milhões mês. E você sabe quanto é mais ou menos o repasse dessa UPA do governo federal para cá? É R$200 mil. Então esse restante, essa chega nem a 10%, não dá para você fazer nada com R$200 mil. Nós sabemos que Parnamirim é muito grande, precisa realmente de outra unidade. Então o que foi que eu fiz? Fiz a indicação da UPA, mas estudando com Luciana essa questão, Luciana me explicou realmente que nesse momento não era viável. Porque não é construir, Parnamirim tem dinheiro, mas você tem que manter. Tem que manter, né? Então você precisa ter a equipe, você precisa ter os insumos, e isso que nós não podemos ser responsáveis. Então o que foi que eu fiz? Fiz uma indicação para nós termos em Nova Parnamirim, na unidade Suzete Cavalcante, uma unidade mista funcionando uma urgência, uma pequena urgência, 24 horas. O que é que isso representa? Inclusive vamos conhecer, Luciana, vou convidar também outros vereadores e o próprio prefeito para conhecer a experiência positiva que nós temos lá no município de Nísia Floresta com o prefeito Daniel Marinho, secretária Lidiane.
Eles fizeram, eu cheguei, já estava pronto, mas participe do projeto, é uma urgência 24 horas. Com médico e ambulância, um pequeno central de regulação, qualquer caso mais grave, que não consigo manejar lá, eu sou médico de lá também, já levo dentro da ambulância para... No caso, o senhor queria Nova Parnamirim. Em Nova Parnamirim, isso. Qual é a minha ideia e minha indicação? Fazer isso em Nova Parnamirim, 24 horas. Por que, André, Tapioca? As pessoas que moram no bairro, à noite, por exemplo, aquelas pessoas que não têm transporte, como é que vai se deslocar com um filho doente de Nova Parnamirim para Nova Esperança? É verdade. Se você não tiver o dinheiro de pagar um Uber, alguma coisa. Então é muito ruim. Esses pequenos casos, essas pequenas urgências, nós podemos resolver lá na Suzete Cavalcante com uma urgência 24 horas. Né? Esses pequenos casos mais simples que dá para manejar lá. Até Maús, né? Uma febre, uma amidalite. Lá, por exemplo, em Nízia, a gente faz todo o protocolo inicial de infarto, já regula direto para o centro cirúrgico, já vai deixar na ambulância. Então, assim, é uma estrutura que nós estamos estudando. Se Deus quiser, esse ano vai sair do papel. Luciana já veio com bons olhos. Conversei com Taveira, como eu disse, para a área da saúde, ele é carta branca, ele deixa. E a notícia, já um dado concreto, eu ia anunciar a próxima semana, mas vamos hoje aí, furo de reportagem. Essa emenda que nós conseguimos. Copiadores, anota aí. Essa emenda que nós conseguimos, Luciana, ela vai estar viabilizando um CCPA lá em Nova Parnamirim. Essa emenda de quem? Minha. Sim, do senhor. De nós que conseguimos essa emenda, é nossa autoria. Então, no valor de R$250 mil para comprar 2 equipamentos de ultrassonografia para fazer a sala da ultrassonografia lá no CCPA, que vai ser inaugurado em Nova Parnamirim. Isso nós vamos falar a partir da próxima semana. Já está falando aqui com exclusividade. Em primeira mão, era um segredo, ela vai brigar comigo, porque comigo não é um segredo para no momento certo falar, mas a gente conseguiu essa emenda, o prefeito vai comprar os 2 equipamentos de ultrassonografia, isso representa uma média aí de 300 a 400 exames de ultrassonografia por mês. Só lá na unidade de Nova Parnamirim. Então a gente que tem uma demanda hoje reprimida aí de 3 mil exames mais ou menos de ultrassonografia, nós em poucos meses vamos resolver essa fila da ultrassonografia. Viu? Então, falar em primeira mão, lá em Nova Parnamirim, apesar de morar desse lado, mas eu tenho uma atuação muito boa para Nova Parnamirim. Prova disso é que eu mantenho um projeto também lá, um braço do Saúde de Ação, que é o grupo de dança lá com as idosas. Funciona lá no ginásio, vizinho Suzete Cavalcante, com o professor César. Certo. Nós temos lá mais de 80, todas as terças e quintas-feiras. Isso eu pago com recursos próprios. Bom. Tem nada a ver com recurso público, é recurso próprio, eu mantenho com o meu projeto. Estão lá, se você for lá, elas estão lá dançando. Quando chega no final do mês, a gente faz a avaliação médica, eu atendo elas também para ver como é que estão, se estão perdendo medidas, se estão precisando de alguma coisa. A gente faz todo esse suporte. O senhor não tem intenção de esse projeto voltado para, principalmente terceira idade, aqui em outros bairros de Parnamirim? Não fazemos. Eu atendo já ali, vizinho lá, a sua residência no Clube de Mães de Santos Reis. Atendo, como eu disse, nos condomínios. No CASEMP, né? O CASEMP a gente vai retornar, falar com o pastor novamente para retornar, porque como ano passado era período político, surgiu muito político lá no CASEMP para atender. E quando passa a eleição, aí vai todo mundo embora. Aí todo mundo vai embora. Aí não fica ninguém para atender lá as pessoas. Doutor César, Lilian Freitas pergunta aqui, eu não conheço, vai para a área da saúde. Ela pergunta se existe nefrologista infantil em Parnamirim. Não vou saber lhe responder. Nefrologista eu sei que tem, mas nefropediatra eu acredito que ela só vai encontrar no Varela Santiago. Pronto, foi respondida a sua pergunta. É uma especialidade, é uma subespecialidade já é outra coisa. Então não tem aqui e ela tem... Não tem o especialista, não como infantil, é uma coisa né? muito específica, né? Inclusive se ela precisar, pode nos procurar, que a gente dá todo o suporte a ela dessa questão de saúde. Aí, pode ela nos querendo procurar, falar, a gente, graças a Deus. o senhor do gabinete, mandar... Como é que ela faz? Tem os canais aí, através das redes sociais, tem o WhatsApp. E tem o gabinete lá também. No gabinete, viu, tá? Você sabe, você frequenta a Câmara Municipal, meu gabinete, graças a Deus, o povo não vai pedir nada. É só consulta. Não tem história de faça pix pra mim, não. Vai atrás de consulta, para eu consultar, não é nem para eu conseguir, eu mesmo consultar e lá mesmo eu já resolvo. Graças a Deus,
A gente tem feito um mandato muito bom, né? Eu avalio o mandato da gente um mandato muito propositivo mesmo, assim, participativo, né? A gente escuta E como muito o senhor está relatando aí, com bastante resultado, com indicações, a gente, e eu costumo fazer até essa análise, eu vou puxar a parte política, porque senão a gente vai perder o tempo. Não, E aproveitar a deixa do vereador Irani Guedes, eu sou meio doido nessas questões políticas, porque eu sei que a gente precisa ter grupo, mas quando eu boto a cor na cabeça, eu digo que eu vou e tem que ter. A de vereador foi desse jeito. Tinha 1001 possibilidades. Todo mundo dizendo, não, você vai ser só você médico, não vai com os outros, né? Vai ser só médico, vai ser só não sei o que. Deixa eu quero. Aí eu fui ser candidato. Em 2022, a mesma coisa. Em 2022 eu vi uma possibilidade. Que o cenário era bom. O cenário era bom. Meu irmão já não queria mais disputar nenhum mandato eletivo por hora. E o grupo também, a Irene, todo mundo, ninguém tinha essa pretensão. Disse, o nome sou eu quero que você candidato a deputado. É deputado que eu disse, não sei, mas eu vou ser candidato a deputado. E aí comecei a andar, recebi muitos convites, próprio União Brasil, Podemos, PE, todo mundo me convidou, PT, PV, todo mundo convidou para ir para nominado, PSDB, e eu escolhi o PSB de Rafael Mota, né, pela afinidade que eu tenho com o presidente Rafael Mota, as parcerias que a gente já fez, inclusive lá no interior também, então escolhi o PSB. Todo mundo, chegou de tudo, para eu desistir, para eu retirar a candidatura, eu disse, eu não retiro. Não retiro. Mas, rapaz, eu passei, vou dizer a vocês aqui, eu passei 8 meses do ano de 2022 sem receber salário como médico. Eu saí, eu deixei de trabalhar como médico e fui me dedicar à pré-campanha. E aí, o bolso? Eu passei 8 meses, o bolso furou. Passei 8 meses sem, aí todo mundo disse, você é doido, faça isso não, mas você vai... Eu não faço isso não, rapaz. Eu disse que eu sou candidato, eu sou candidato. E foi até a final. Aí Gilson outro dia até brincou, eu sou uma opção. Se quiserem votar em mim, tudo bem. Então saí candidato em Parnamirim, não montei grupo, chamei meus amigos, as pessoas mais próximas a mim. Não tive um apoio de nenhuma liderança de Parnamirim. E nem dentro da Câmara, né? Que de ninguém. Eu não tive apoio de ninguém. Dizer assim, César fez um comício aqui, fulano veio ajudar. Ninguém, era eu em cima de um carro, de casa em casa, falando com o povo, todo dia. Dava meio-dia, parava para almoçar, 1 hora da tarde, pegava de novo. Andei Parnamirim de ponta a ponta. Fui bem votado em Parnamirim? Demais. Considero a minha votação uma das melhores votações, e eu vou explicar por que, Tapioca. Quantos vereadores e liderança de Parnamirim apoiaram Taveira Júnior? Só de vereador nós tínhamos acho que 8 ou 10. Foi. 16 a 17 secretários, trabalhando mesmo, são lideranças, secretário de Parnamirim, tudo liderança. Trabalhando mesmo, as caminhadas de Taveira Júnior com o mais, parecia, a da governadora não era daquele tamanho. Taveira Júnior tirou 11 mil votos, eu tirei quase 4 sozinho. Então é um cálculo que a gente precisa estudar. Quando todo mundo, um colega meu disse, sua votação foi fraca. Eu disse, minha votação foi fraca? Eu não tenho um cargo na prefeitura, minha votação foi fraca. A fraca foi a sua, fraca foi a sua, desse meu colega. Fraca, vou dizer o nome não. Fraca foi a sua, que se você não cuidar nem do vereador, você não entra. Ele ficou baixo. Mas assim, brincadeiras à parte, o que é que a gente tem de cenário hoje? De pré-campanha de prefeito, né? Um cenário que eu considero aberto para todo mundo, né? Então por isso que está surgindo candidatos, inclusive de fora. Sim. Né? De fora vem para Parnamirim, não, me bota aí na pesquisa para eu ver como é que eu vou sair. Tem de fora. Seu nome já entrou também nas pesquisas? Vai entrar nessa agora, porque eu autorizei. Você autorizou? Autorizei o prefeito. Na verdade, quem é um agente político, quem está na política, André Tapioca, ele não é que ele seja pré-candidato, o nome dele está à disposição. Quem vai dizer se ele é ou não, você não pode ir de uma forma unilateral e sair quebrando tudo e sou candidato. Não. Você escuta as pessoas, foi o que eu fiz agora. Chamei meus amigos e disse, rapaz, eu estou querendo cometer uma loucura. Disse, rapaz, quer que você candidato deputado. Você me apoia? Apoia. Tá bom. Meus amigos apoiam. Coloca aí, então. Essa semana passada eu tive com o prefeito Taveira, despachando a questão das coisas da saúde também, aqui em Parnamirim, dessas emendas. Aí ele lhe orientou. Por que você não lança seu nome? Ele tem
levantamento, né? É lesão. Ele é muito político, então ele tem os levantamentos Ele tem dele. lesão, só E isso. ele me mostrou o levantamento, eu achava que eu não estava tão bem, inclusive porque eu tive um pouco adoentado agora no início do ano e me afastei das atividades mesmo, não estava na rua. Eu acho que Tem que nesse ser- dia ele vai, tem que recuperar ele vai a saúde. estimular até o Aí garçom dele. eu Marco, parei, pra ser isso, candidato. inclusive depois a gente pode conversar sobre esse tema dessa parte dessa minha doença, que é uma coisa que é comum a todo mundo. Mas conversei com ele, aí ele me mostrou e Elton estava até do meu lado, eu disse, olha, Elton, eu achava que eu estava, faltava só a última parte. Mas pelo contrário, muito bem avaliado. Eu não achei que Mandato estava sendo muito bem- visto, né, pelas Mandato pessoas. muito bem avaliado. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, no seu próximo levantamento o senhor me inclui aí também. Então, em outras palavras, hoje no nosso programa, o me senhor descobriu, lança tá sua vendo? Mas candidatura. tá vendo, é fuxiqueiro, viu? Aí foi o que ele fez. Já espalhou a conversa. Que eu não disse a ninguém, só tinha eu, ele e eu. A não ser que foi você, eu Elton garante que não foi ele, assim, então... não é que eu não vou ser irresponsável, mas assim, vou trabalhar, O senhor abraça essa causa? vou fazer Top. o trabalho, né? Vou retomar as atividades como parlamentar, que eu, como eu disse, estava um pouco afastado, porque eu estive doente, e é uma coisa séria, mas estou à disposição das pessoas. Então, se passar uma pesquisa na rua e as pessoas disserem que César pode pensar nisso, a gente constrói um projeto. Amadurecer a ideia, né? Constrói um projeto, não eu, mas O fazendo grupo, né? seminário nos bairros, e ó, vamos aqui, quais são as ideias de você para Parnamirim, o que é que a gente pode fazer para avançar, o que é que você acha que está acontecendo que pode melhorar, porque se você não, eu digo, até para levar uma topada você precisa de alguém, ou para lhe empurrar ou de uma calçada para você tropeçar. Você não faz nada sozinho. Perfeito. Né? Então nós temos aí como pré-candidato o vereador Irani. Eu tenho o maior carinho e admiração por Irani. Irani é um pai lá na Câmara, eu gosto muito dele, Vavá conversa Azevedo. muito. Vavá se lançou também pré-candidato. O próprio Voney também se lançou pré-candidato. Então está todo mundo trabalhando. E isso é muito Diniz, bom. né? Diniz. Diniz, o ex-vereador Diniz também, isso é muito bom. Por quê? Nilda. Mas, doutor César, veja só, eu acho que o senhor, logo quando assumiu o seu mandato, o senhor era voz de oposição. Aí depois o senhor se alinhou com o sistema do governo atual. Eu acho que essa Taveira está dando carta branca a todo mundo, ele chega lá e conversa com o cara, não, lança seu nome, veja aí até onde você vai, que eu só vou definir meu nome em fevereiro. Tá certo, o senhor tem capital, sua família, o seu irmão já foi candidato a prefeito e tal, e tal, e tal. Mas eu vejo que esse grupo, como é que pode um líder ter um grupo e não ter um candidato já definido? Mas ele tem. Por que é que não inclui aí nessa lista o nome de Homero? Porque estão resguardando Homero, porque na hora que diz, doutor César Maia é candidato a prefeita, vai todo mundo para a porta dele. Pode prestar atenção. Aí, meu Você emprego... meu vizinho lá, você sabe que Aí, veja só. Aí tem um candidato chamado Homero, que Homero é candidato, tá? Que está naquela, bem tranquilo, no conforto. Aí você diz, Homero, e aí? Deus me livre, eu quero cuidar, eu quero sossego, não sei o quê. Eu duvido, Homero, que você queira sossego depois que terminar esse mandato de Taveira. Ele é candidato a prefeito. Pode escrever aí. É um excelente nome. Exato, Um excelente bem nome. claro. Agora, veja só. O que eu quero dizer aqui para vocês, esse nome, porque fica, desgasta, doutor César desgasta, Irani, ele tem uma esperança, aquela esperança que só a Luiz Alves que tinha, que nunca morria, entendeu? Aí no andar do andor, quando chega lá, mas você não viabilizou, mas a gente se ajeita, vamos montar aqui o caminhão do povo, aí você vai ser secretário daqui, fulano vai ser aqui, mas meu candidato é esse. Aguarde carta, escute o que eu estou dizendo, eu torço pelo senhor, é um nome limpo, um homem honrado, é um jovem, tem visão de futuro, é qualificado para administrar a cidade? Sim, da sua qualidade, são poucos que tem nessa multidão. Aí a gente tem que se aguentar candidaturas dos caras que não tem nada a ver com o mundo, ramificação nenhuma com essa cidade. Chega por acaso, monta um grupo e faz. É por isso que eu digo, Parnamirim sempre foi uma cidade preferida para todo tipo de bandidagem, inclusive de político safado que vem para cá e quer logo a prefeitura. Pois é, mas eu não considero ruim, tá? Eu agradeço suas colocações aí em relação à minha pessoa. Eu não considero ruim esse período agora de pré-campanha. De lançar todo mundo. Porque é importante, sabe por quê? Outro dia eu estava dizendo, essa semana mesmo, eu conversando lá na Câmara, eu disse, mas rapaz, se você disser que é pré-candidato, Sim, Gabriel pessoal, também, Gabriel César, né? se você disser que é pré-candidato, vão vasculhar a sua vida.
É só. Eu sou público, né? Uma personagem aqui pública qualquer tem um que ser pode. vasculhado. Qualquer um Eu- pode ligar aqui e dizer É. qual é o rabo de palha que você tem, certo? Exatamente, Eu não é sei. isso que eu estou dizendo. Eu não tenho nenhum problema. A partir do momento que eu entro na vida pública, eu estou dizendo para as pessoas: minha vida é pública. Pública. Né? Então você pode ir. Você pode dizer que E no dia que você tiver alguma que é um questionamento, livro você aberto. pode perguntar a mim, porque Você- eu venho logo esclarecer. você Eu é não um gosto de livro prender. você é um livro Foi o que aberto, aconteceu o autor é você mesmo, né? Foi o que aconteceu com determinados pré-candidatos aí. E aí já começa o jogo baixo. Né? O pessoal está na rua, tá não sei o que, quando vê que está crescendo, aí começam Nomeação da embaixo. mulher dentro da prefeitura. Começa embaixo, já é aquele jogo sujo. Não, porque fulano responde na operação, fulano faz não sei o que, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Começa esse a jogo. política da arte. Essa uns parte eu dos não outros. tenho medo. Essa parte aí eu não tenho medo, porque da forma que eu levo a minha vida particular, eu levo a minha vida... A única falha que vai Eu ter não tenho problema. contra o senhor, eu já sei. 2 graduações, 3 pós, terminando agora uma outra, aí ele disse, esse é um louco, né? Pronto, Como diz a sua família, né? Ele é um louco. Não. E outra coisa também, né? A gente sabe por natureza, por naturalidade, a candidata da oposição é Nilda. Nilda, professora Porque esses Nilda, outros né? Não tem discurso. Ah, e tem de Márcio, oposição. aí esqueceu, Marciano Júnior, conversei com ele essa semana. Não tem discurso de Um oposição. discurso muito bom, uma conversa muito boa, sabe? Com o Marciano Aí diz Júnior. o seguinte, Taveira está desgastado na comunidade. Qual será o discurso do candidato de Taveira nas praças públicas de Parnamirim? Diante do que tudo se vê aqui. Qual vai ser o discurso? Eu sou o candidato do prefeito. Quem vai dizer? Não vai dizer. O dos outros eu não sei, mas o meu... Não, Já eu sei, é isso, carinho. Já estou preparado. Eu, graças a Deus, Tapioca, eu não tenho medo de ir na casa de ninguém. Então pode-se dizer Não que tenho medo de o encontrar vereador César Maia é ninguém. candidato a prefeito, Absolutamente. pré-candidato a prefeito de Parnamirim. Sou uma opção da... Vai brigar sou uma pela opção- cadeira de Desculpa, Taveira. Sou uma opção do povo. Se o povo disser que pode ser, a gente amadurece a ideia. Se não, recua. Se não, posso ser candidato a vereador, posso ser candidato a vice, posso não ser candidato, Pode ser secretário não de tem saúde. problema. Posso chegar aqui, eu estou montando a minha nominata, estou montando uma nominata, chamando nomes que pensam como a gente, para a Claro. gente construir esse projeto. E se porventura acontecer dessas pesquisas, desses levantamentos Se eu não que fazem, estiver bem eu lá não na estiver bem, a gente pode conversar nesse sentido. Mas me considero uma opção como agente político. Tá conversando Uma com todo opção mundo? a qualquer coisa. Tá conversando Inclusive com todo a não ser candidato. Está conversando com todos? Já conversou com o Nilda, com esse pessoal? Nilda tem uma proximidade boa com o Nilda, converso com o Nilda, com Gabriel César tem uma proximidade muito boa, com o vereador Irani tem uma Com o proximidade Diniz. muito boa. Diniz ainda não conversei, mas não tenho nenhum problema Vai com tomar o um café com Diniz. eles? Marciano Júnior já conversei essa semana, que eu acho que é quem mais está andando é Marciano Júnior. Correto. Marciano Júnior, o próprio Vonda, O que a gente apesar acompanha de nas ter- redes ter sido sociais, um né? pouco Se ele for o distante, candidato do sistema mas de Taveira, considero também um sei qual vai nome ser o bom. Eu não acho discurso ninguém dele. ruim. Salatel, outro dia, mandaram um recado pra gente conversar, conversa também. Eu converso com todo mundo. Cátia, já conversei com Cátia umas 200 vezes. Não tem nenhum problema. Quem tiver melhor e quem construir um projeto melhor, que agregue todo mundo, né, a comunidade, escutando os anseios da população, a gente vai seguir, vai, né? Vamos fazer o que for melhor. Doutor César Maia, mais algumas considerações para os nossos ouvintes, que o senhor tem alguma coisa de novidades, que eu já disse que é Nova Parnamirim, né? E para cá, para Parnamirim. Inclusive, dessas emendas tem uma emenda lá para a sua secretaria. Viu? No Não, valor deixa de guarde 50 essa mil para. reais. Deixa para a associação. Deixa para a nossa associação. Já Porque deixei, já tá porque destinado. Irani botou um dinheiro para fazer o Campo da Liberdade em 2019. E até hoje eu digo, se ele tivesse, como disse, Não, mas essa em vez de eu emenda entregar tá o garantida. dinheiro, eu vou comprar o material. Ele disse que comprou as motos em vez de dar o dinheiro. Aí eu digo, Irani, tu foi burro demais, porque tu devia ter comprado cimento, as colunas, Gabriel tijolo, César tá aqui tudo. na live, Era tá? para ter comprado Um tudo abraço e entregar, pra o campo já estava feito. Deixa essa emenda para a associação, que ela é mais ampla. E dará Mas suporte. sabe o que acontece, Ao Tapioca? esporte. Pessoal, a gente não falou sobre o esporte, mas é uma paixão também que eu tenho. Eu gosto muito de esporte. Você foi E atleta minha de mãe quê? foi. Você foi atleta Eu de fui atleta de futsal, de karatê, de vôlei, de basquete, Judô, judite. Tudo no mundo eu já fiz. Se você pensar. Pense no atleta polivalente. Tudo eu já fiz. Termino que agora, para ir para uma academia, eu acho dificuldade. Doutor César Maia, suas considerações finais, a gente, né, fica feliz porque você tem conteúdo, anima o programa, não vem aquele cara todo sem. Não vem engessado, né? Não vai negócio de caixa preta, caixa branca, caixa azul. A caixa aqui, não tem esse negócio não. A caixa, o véu rasga depois desse povo, né? As suas considerações. Em primeiro lugar, tá, eu gostaria de agradecer, né, o convite feito a mim, a minha pessoa, para estar aqui
no programa de vocês, conceder esse tempo todo, agradecer a equipe aqui da 87, a André, viu também, André Tapioca. Obrigado. O Daniel não está aqui, mas mandar um abraço para ele. Ele consultou com você essa semana. Ele só veio no meu gabinete. E Flaviano também. Flaviano, dizer que estou à disposição, né, quando precisar, pode mandar chamar, a gente ajeita a agenda para estar aqui. E dizer ao povo de Parnamirim que estou online. Se precisar, se for a convite das pessoas, estarei à disposição em 2024 para o que a população decidir. Convocado para discutir Se vai Parnamirim, eu só decidir. está lá participando. Com né? certeza, com certeza. E Tapioca, eu fui votado em mais de 140 municípios no estado do Rio Grande do Norte. É sinal que o nome circulou bastante. Circulou Fiz bastante. uma campanha sem estruturas, como eu disse, era apenas o meu carro e o carro da Eu equipe vi. que me acompanhava. A gente andou e foi votado dos 167 municípios, nós fomos votados em mais de 140. Então isso é muito bom. A ponto de outras cidades perguntarem, por exemplo, fui um dos mais votados em Nísia Floresta, tive 1.550 votos. Daniel lhe apoiou, não? Fui um dos candidatos Sim, de né? Daniel. Apenas um vereador me apoiou, com demais lideranças, e o grupo de amigos que eu construí também em Nísia Floresta, Bom. naquela cidade. Gosto muito de Nísia Floresta, estou lá. Espero ser consultado também em Nísia Floresta a respeito do pleito 2024, porque, como eu disse, Bater de frente do doutor Edivaldo. estou lá. Edivaldo também está fazendo trabalho, Daniel, o prefeito, é meu amigo, gosto muito da administração do Daniel. Os elogios de Então, Nísia Floresta sobre a sua pessoa é grande. A gente está lá fazendo esse trabalho, espero ser consultado também, como estou sendo consultado em outros municípios que eu fui muito bem votado. Por exemplo, João Dias foi muito bem votado, e a gente, se Deus quiser, vai mostrar também, mandar um abraço aqui ao pessoal de João Dias que está na live. Vamos ter candidato sim no próximo pleito lá em João Dias, e o grupo político liderado aí por doutora Tássia e pelo ex-deputado Carlos Augusto, por Iranilda Veríssimo também, estão lá. Continua o trabalho, mesmo sem mandatos, mas continua o trabalho. Então nós estamos fazendo esse levantamento, mas como eu disse, a minha prioridade, a menina dos meus olhos, né, é Parnamirim. Então estou à disposição do povo de Parnamirim para o que o povo me escolher. Se você é candidato, serei candidato. Se você é vereador, serei vereador. Se você é pré-candidato a vice ou a prefeito, o povo de Parnamirim quem irá determinar. Então continuarei meu trabalho. Só tenho a agradecer a todos vocês aqui da 87, as pessoas que estão acompanhando aqui através da minha live também. Muita gente passou por aqui, da live de André. Então agradeço, Tapioca, estou à disposição. Desejo ao povo de Parnamirim um excelente dia, um bom final de semana.